Dá para cortar. Todos apostos? Será que não é gravado? A careta aqui, acho que levaram embora. Não vai. O calendário sobrando. Gostei também. Eu já dei para fazer 2 anos, agora eu descobri que tem um bolso. Não, é que eu procurava assim. Quem diria que eu filho da puta. Só agora descobri. Agora então. Eu gosto porque é o seguinte, eu tenho meu costume, não uso. Nem a televisão não tem dando uma temperatura assim, né? Não. Prontos? Boa noite a todos. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhora secretária, efetue a verificação de quórum. Todos presentes, excelentíssimo senhor presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 24 de 31 de agosto de 2020. E está em discussão a ata número 23 de 2020. Não havendo manifestações, está em votação. Ata número 23 de 2020 é aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Senhora secretária, a pauta da sessão. Correspondências. Ofício número 268 de 2020. Encaminhamento de projetos de lei executivo número 561 e 562 de 2020 para trâmite na Casa. Ofício número 275 de 2020. Encaminhamento de projetos de lei executivo número 563 e 564 de 2020 para trâmite na Casa. Ofício número 269 de 2020. Encaminhamento de decreto executivo número 6.687 de 2020. Ofício número 18 de 2020, Resolução 878 de 2020 da ANAEL. Ofício número 005 de 2020, Prestação de Contas, Associação Atlética Veranópolis. Ofício número 009 de 2020, Prestação de Contas, ACALVE. Ofício número 929 de 2020, Crédito de Recursos Financeiros, Orçamento Geral da União. Requerimento número 02 de 2020, licença de vereador. Matéria com entrada na Casa. Projeto de Lei Legislativo número 28 de 2020. Veto ao Projeto de Lei Legislativo número 26 de 2020. Mensagem modificativa ao Projeto de Lei Executivo número 471 de 2019. Projeto de Lei Executivo número 561, 562, 563 e 564 de 2020. Senhora secretária, proceda à leitura da correspondência recebida. Ofício número 268 de 2020. Senhor presidente, através da presente, encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência nessa Casa Legislativa os projetos de lei número 561 e 562 de 2020. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, prefeito. Ofício número 275 de 2020. Senhor presidente, através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência nessa Casa Legislativa os projetos de lei número 563 de 2020 e 564 de 2020. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Valdemar de Carli, prefeito. Ofício número 269 de 2020. Senhor presidente, através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência o Decreto Executivo número 6.687 de 2020, que abre crédito extraordinário ao orçamento do exercício de 2020 para a respectiva homologação,
Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar Lecarli, prefeito. Associação Atlética Veranópolis, ofício número 005 de 2020. Ilustríssimo senhor, na qualidade de presidente da Associação Atlética Veranópolis, venho entregar à Câmara Municipal de Vereadores a prestação de contas referente ao repasse feito pelo município de Veranópolis para a associação. Repasse esse efetuado no mês de julho de 2020. Sendo o que tínhamos a informar no momento, aproveitamos a oportunidade para externar-lhes nossos protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Zairo Giglioli, vice-presidente. A CALV, ofício número 09 de 2020. Referente prestação de contas, termo de fomento 012 de 2020. Encaminhamos a Vossa Excelência a prestação de contas da parcela 05/10 da CALV e relatório de execução financeira do termo de fomento. Associação dos Acadêmicos e Universidades de Veranópolis, endereço Avenida Júlio de Castilhos, 682, Centro, CNPJ 91.566.455, referente ao termo de fomento número 012 de 2020, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020. A entidade encaminha em anexo os documentos necessários para a comprovação da prestação de contas referente ao período de 1º de julho de 2020 a 31 de julho. Essa administração fica à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários. Aproveito a oportunidade para apresentar-lhes protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Felipe Carini Moroso, presidente. Ofício número 0929 de 2020. A Sua Excelência, senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 26/8/2020, no valor de R$ 124.249,07, na conta vinculada ao contrato de repasse 862-667 de 2017, operação 104.546666, firmado com o município de Veranópolis, assinado em 29 de dezembro de 2017, com o âmbito do Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo, sob a gestão do Ministério do Turismo, que tem por objeto apoio ao projeto de infraestrutura turística, reforma e revitalização da Casa de Cultura Frei Rovílio Costa, no município de Veranópolis. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada de acordo com o cronograma desembolso. Respeitosamente, Roberto Trave, assistente júnior, Valéria Gazola, e coordenadora da filial de Caxias do Sul. Ao excelentíssimo senhor Luiz Carlos Comioto, presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 02 de 2020. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desse requerer, nos termos do artigo 15, a linha B, do regimento interno desta Casa Legislativa, licença de vereador por tempo determinado de 30 dias, para tratar de assuntos particulares, a contar do dia 1º de setembro de 2020. Certo de contar com o vosso entendimento, bem como dos demais nobres colegas vereadores, agradeço renovando votos de apreço e consideração. Veranópolis, 19 de agosto de 2020, vereador Thomas Schima. Espaço para comunicação de líderes. Senhora secretária, alguma liderança inscrita junto à mesa diretora? Não, excelentíssimo senhor presidente. Receba a matéria do Executivo em regime de urgência e as demais em regime normal e encaminhe as seguintes comissões: Projeto de Lei Legislativo número 28,
Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Veto ao projeto de lei legislativo número 26, Comissão de Constituição e Justiça. Mensagem modificativa do projeto de lei executivo 471 de 2019, Comissão de Constituição e Justiça. Projetos de lei do executivo número 561 e 562 de 2020, Comissão de Constituição e Justiça. Projetos de lei do executivo número 563 e 564 de 2020, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Grande expediente. Senhora secretária, proceda a leitura da matéria em pauta. Perdão? Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra, gostaria de solicitar vistas ao veto. Ao veto? Isso. Ok. Está concedida, então. 7 dias, então, vereador. Ótimo. Grande expediente, então, senhora secretária, proceda a leitura da matéria em pauta. Senhor presidente, também solicito a palavra. Não apareceu aí, mas já aproveitando, eu gostaria de fazer a retirada da proposição número 28. Ok. Então, a número 28, projeto de lei legislativo número 28? Não. Proposição número 28. É a moção. Dessa que vai à votação hoje? Isso. Tá bem, então. Vamos lá? Pode ser? Tá. Então, senhora secretária, por favor, então proceda com a leitura da matéria. Então, continuando, indicação número 22, de 10 de agosto de 2020. Autor, vereador Aristeu André Caron. Solicito ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, realize trabalhos de melhoramento na iluminação pública, com substituição por lâmpadas de LED nas proximidades do Hospital Comunitário São Peregrino Laziose, do Fórum da Justiça Estadual, da Defensoria Pública e do Ministério Público no bairro São Peregrino. Justificativa. A presente indicação visa atender os constantes pedidos de moradores e usuários do hospital que reclamam da escuridão nesse trecho pela falta de iluminação adequada, já que o movimento de pedestres é grande e à noite. Após análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 22. Não havendo manifestações, está em votação. Indicação número 22, aprovada por unanimidade. Indicação número 23. Autor, vereador Aristeu André Caron. Ementa. Solicita ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, realize trabalhos de limpeza e corte de galhos das árvores em frente às lâmpadas da BR-470. Justificativa. A presente indicação visa melhorar a iluminação pública da BR-470, que possui trechos de escuridão devido aos galhos das árvores. Após análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 23. Com a palavra o vereador autor Aristeu André Caron. Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas, a todo o público que nos acompanha. Só para esclarecer essa proposição, então foi posta toda a iluminação de LED no perímetro urbano na BR-470. Em vários pontos da BR, os galhos das árvores, as árvores de grande porte, os eucaliptos e pinhos ilhotes, estão obstruindo a iluminação. Então, se observar melhor, aí, que o Poder Executivo aí puder observar melhor, teria que ser realizado o corte de galhos. Não é um trabalho de grande... sim, é um trabalho simples, né, que vai facilitar
e vai melhorar bastante a iluminação do passeio público, eu digo assim, na rodovia. Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação. Indicação número 23/2020, aprovada por unanimidade. Indicação número 24. Autor, vereador Aristeu André Caron. Ementa. Solicita o Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, realize trabalhos de melhoramento da iluminação pública com substituição por lâmpadas de LED nos trevos de acesso à cidade. Justificativa. A presente indicação visa atender solicitação de moradores e usuários das vias que reclamam da escuridão nesses trechos pela falta de iluminação adequada, já que o movimento de automóveis é grande à noite. Após análise da referida indicação, a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão a indicação número 24. Com a palavra, o vereador autor Aristeu André Caron. Senhor presidente, caros colegas, então também só para esclarecer, os trevos de acesso aos bairros, um exemplo, digo até Montebérico, então inclusive porque tem paradas de ônibus e aí à noite o pessoal vai para a faculdade, volta da faculdade e se torna um lugar muito escuro, né? Então também não seria um investimento de muitos gastos. A gente tem um exemplo que foi feito no trevo da entrada de Vila Azul e ficou muito bom, certo? Então tem muitos outros pontos que podem ser melhorados. Muito obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação. Indicação número 24/2020, aprovada por unanimidade. Indicação número 025. Autor, vereador Aristeu André Caron. Ementa. Solicita ao Executivo Municipal para que, através de seu órgão competente, estude a possibilidade de implementar legislação para fins de isentar o pagamento de IPTU nos imóveis da Associação dos Bairros. Justificativa. A presente indicação visa atender à solicitação dos representantes das associações que solicitam a implementação de legislação para isentar do pagamento do IPTU os imóveis das associações de bairros, em razão da contribuição que trazem para o município. Após análise da referida indicação, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 25/2020. Não havendo manifestações, está em votação. Indicação número 25/2020, aprovada por unanimidade. Indicação número 26, de 11 de agosto de 2020. Autores, vereadores: Luiz Carlos Comioto, Aristeu André Caron, Danilo Balotin, Mara Garibe Gusso, Thomas Schimann, Jucimar Antônio Merlo, João Guilherme Mazeto, Alcides Rigo, Rodrigo Costa. Ementa. Nos termos do artigo 186 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, propomos ao plenário moção de apoio para a convocação dos aprovados no concurso de inspetor e escrivão da Polícia Civil 2018. Parecer pela aprovação. Justificativa. Viemos, através dessa moção, trazer nosso total apoio a todos os aprovados no concurso de inspetor e escrivão da Polícia Civil 2018, para que sejam convocados imediatamente para suprir a necessidade do baixo efetivo policial da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Após análise da referida moção de apoio, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 26/2020. Não havendo manifestações, está em votação. Indicação.
20. Indicação número 26, 2020, aprovada por unanimidade. Indicação número 27, de 13 de agosto de 2020. Autor: vereador Jucimar Antônio Melo. Ementa: nos termos do artigo 186 do regimento interno dessa Casa Legislativa, proponho ao plenário moção de apoio ao pedido de celeridade na votação da PEC 15 de 2015, que torna o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, instrumento permanente de financiamento da educação básica pública. Parecer pela aprovação. Justificativa. Considerando que o Fundeb vence em 31 de dezembro deste ano, manifestamos apelo ao Senado Federal para que os senadores deem celeridade à votação da PEC 15 de 2015, que torna o fundo instrumento permanente de financiamento da educação básica pública. Considerando a importância do Fundeb, que é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil. Considerando o momento atípico de pandemia mundial que estamos vivendo, reiteramos nossa preocupação na celeridade da votação da PEC. Após análise da referida moção de apoio, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão a indicação número 27 de 2020. Com a palavra o vereador autor Jucimar Antônio Melo. Senhor presidente, caros colegas, só para complementar aquilo que já foi lido através da justificativa, conversando com o secretário de Finanças do nosso município, com a não aprovação desse novo Fundeb, o município de Veranópolis perderia alguns milhões de reais mensais. Ele não me precisou a quantidade, né, 3, 4 milhões, né, mas ele só me disse o seguinte: concordo, né, vou transcrever as suas palavras, concordo em gênero, número e grau com a aprovação desse novo Fundeb. Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação. Indicação número 27 de 2020, aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo número 27, de 12 de agosto de 2020. Autor: vereador Luiz Carlos Comioto. Ementa: homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020 em decorrência de situação de calamidade pública. Justificativa. Ficam homologados os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020 no valor global de R$ 144.001,46, por meio do Decreto Executivo número 6.669, de 28 de julho de 2020. Parecer pela aprovação. Após análise do referido projeto de lei legislativo, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. É o parecer. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 27 de 2020. Não havendo manifestações, está em votação. Projeto de lei legislativo número 27 de 2020, aprovado por unanimidade. Espaço para as explicações pessoais. Estão abertas as inscrições para as explicações pessoais. Enquanto isso, se tiverem algum recado ou convite, podem se manifestarem.
Pessoal, então vamos só recapitular as sessões, as datas das sessões para setembro. Dia 14, dia 21 e dia 28. E nós já temos as datas também para outubro, 5, 19 e 26. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Aquilo era meu avô. Alguém pretende se inscrever para a tribuna? Por mim pode encerrar, presidente. Podemos encerrar? Todos concordam? Sim. Ok. Então, encerrada. Nada mais a tratar. Está encerrada a sessão de hoje e agradecemos a presença de todos.